Rodeios está começando mais uma sexta-feira na vida de todos nós e hoje reforçadíssimo com a presença não só do professor Roberto, que abana aí para vocês, dá um abaninho aí. Aí, para vocês, mimosos. O professor Felisberto Luiz, que está fazendo a sua estreia, nosso convidado especial. Experiência não falta nesse corpo. Está Desse corpinho de bailarina espanhol. Está também nosso querido Marco Polo Camargo, que não é o Marco Polo de Onero, aquela conhecidíssima figura do esporte nacional. Na produção, está hoje também na operação de áudio e vídeo, Gabrielzinho Camargo. Gabrielzinho vai ser o diretor hoje. Sentindo o frio e é o diretor do programa. Estamos hoje com uma pauta enorme, né? É um programa sem pauta, mas o Roberto hoje trouxe uma pauta. Eu trouxe pauta. Como professor, né? Trouxe pauta, o professor trouxe pauta, tá ali, planeja a aula, né? Um caderninho cheio de coisa, cheio de assunto, eu já vou largar a bomba na mão dele. Fala, Roberto. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem nos escuta aí no TikTok e quem vai nos escutar também no YouTube e no Facebook. Primeira coisa para vocês aqui, ó. Começamos no ar o Sem Rodeios. Quero ver se a gente começa a chegar lá em cima, ali, ó. Vamos dando likes aí, gente. Eu vou tirar essa corneta aqui. Dá essa corneta. Eu gosto da palminha. Eu gostei da corneta. Caceta, corneta. Vamos chegar a 7 mil hoje, hein? Espero vocês aí. Não, hoje vai a 12 mil. Vamos lá. 12 mil? Fala. 12 mil desafio pra vocês aí. Dá 12 mil likes aí, ó. Fala, vamos fazer Robertão. nosso canal subir. Fala, Robertão. Bom, gente, a gente tá começando aqui no Sem Rodeios com várias pautas aí que aconteceram essa semana, não é? Vamos ver entrando aí no ar aí o pessoal aí. Vamos entrar no ar, vamos dar o like e vamos se inscrever no canal também, viu? Que é pra gente estar antenado aqui nas nossas notícias aqui no Sem Rodeios. Vamos começar por casos de família, Micheque. Vocês viram o que aconteceu com a Micheque essa semana? Qual foi das tantas? Primeira coisa, né? Fontes dizem que ela não vai ser mais candidata ao Senado. Eu acho uma burrice, entendeu? Né? Eu acho uma burrice, porque com isso ela poderia, né, construir a independência dela com o Bolsonaro. Dos Bolsonaro, que parece que ela tá rompendo com a família Bolsonaro e tá só se preparando para isso. O velho já vai ficar sem o cuidador dela, sem a cuidador dele, né? Mas por que ela não vai ser mais candidata? Bom, primeira coisa, eu acho que se decepcionou, porque ela simplesmente ela precisa da legenda, e quando veio lá o Valdemar, né? O Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, que veio amansar, já deve ter dito para ela, ó, te acalma aí que tu não vai ser candidata, que a gente não vai te dar a legenda. Porque, na realidade, quem está centralizando os candidatos a senadores é o Valdemar e o Flávio Bolsonaro, que estão negociando e dando dinheiro. Vocês se lembram quando houve aquela... Isso aí foi no ICL. Quando eles chegaram e filmaram uma agenda do Flávio Bolsonaro, no qual ele botava os nomes para Senado e cada um do lado botavam valores para cada senador, a Michelle estava fora dessa lista. Apesar que tem a Damares aí. A Damares e a governadora de Brasília, que ficou no lugar do governador de Brasília, do Distrito Federal, que saiu fora, né? E estão apoiando a Michelle. Talvez, depois das eleições, a gente vai ver um racha aí no PL. Mas ela saiu do PL Mulher, né? Saiu do PL Mulher. Mas o que tudo me parece que não se desfiliou. Mas está havendo aí um processo que a Damares já se pronunciou contra, né, as declarações do neto lá do ditador lá, o Paulo Figueiredo. Né? E o Flávio Bolsonaro não falou nada, ficou quieto quanto à campanha que estão fazendo contra a Damares e esse pessoal aí que está revoltado aí contra o Flávio Bolsonaro. Tem um racha dentro do PL. Professor. Bom, primeiro agradecer o convite, boa tarde, boa noite, bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui, acompanhado dessa bancada
estou à disposição, e o Roberto sempre trazendo as bombas, né? Então é importante isso, a gente discutir também política brasileira, que é um momento muito importante, política gaúcha também, que é um momento de eleição, e estou aqui à disposição. Mas qual é a impressão do professor sobre esse caso da Michelle? Para mim é um jogo de cena, né? Da família Bolsonaro e dessa turma não se pode esperar outra coisa, né? Tudo faz parte do marketing político deles, né? Como eles trabalham e como eles agem com o seu eleitorado ou seus defensores, né? Então é tudo um jogo, para mim, de cena, né? Porque é uma disputa de protagonismo, né? Não, mas é isso. Luiz Dias, grande abraço, Luiz Dias, chegando por aqui. Luiz Dias está sempre... Luiz Dias, um abração, palminha pro Luiz Dias. Ó, sempre conosco na sexta-feira. Muito frio aí na Serra, né? vamos chegar mais, vamos lá, gente, vamos dando like aí pra fazer a nossa live subir lá em cima. E o 12 mil. Microfone para ti, Marco Paulo. Quem é que te ouve? Pois é, eu consigo falar aí, galera? Tem. Tá baixo? Tá baixo? Tá baixo ou tá alto? Aqui, ó. Tá, e agora? Como é que tá? Ah, não, agora tô falando pro... Tá falando pro TikTok, tá? Tá falando pro TikTok. Gabriel Camargo, tua impressão sobre a Michelle, Gabriel Camargo. Né? A única coisa que me chama a atenção é que ela é uma mulher bonita. A Michelle é uma mulher rodada. Ela tem experiência de Ela é vida. rodada. Experiência Tem de experiência de gabinete. Mas vamos começar com a nossa entrevista aqui com o nosso convidado, né? Vamos falar então, faz a primeira pergunta aí. Felisberto, ele é conselheiro do CMDUA, da RP1. Para quem não sabe, como é que é? Região RP1. Região de Planejamento 1. Região de CMDUA, para quem não Planejamento. sabe, é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental. A maioria de porto-alegrense não sabe o que é o CMDUA. Eu acho que é necessário a gente esclarecer isso aí, porque é de necessária importância. Visto que a gente teve as enchentes em Porto Alegre. E a enchente chega na Doutor Flores ou não? Chega. Quase chegou. Próximo. A próxima vai chegar. Isso é uma comissão? O que é isso? Não, o Conselho do Plano Diretor, mais conhecido como Conselho do Plano Diretor, é um conselho formado por 27 membros, né? De cada região? Não, 9 de regiões, são 8 regiões de planejamento, mais o orçamento participativo. 9 entidades, dessas ambientais, Sinduscom, Amigas da Terra, antes tinha o IAB, tinha o CAU, que é o Conselho, o IAB é o Instituto dos Arquitetos do Brasil, tinha o CAU, que é o Conselho de Arquitetos e Urbanistas. Então havia essa composição. E 9 do governo, que totaliza 27. Né? O que é? Quais são as funções do Conselho Deliberativo? É discutir a cidade. Todos os projetos que impactam a nível 2, por exemplo, que tem um grande impacto numa determinada região, precisa passar pelo Conselho. Mas, há 2 ou 3 anos atrás, eles conseguiram tirar alguns projetos que não passam mais. Foi a aprovação da lei do centro, a revitalização do centro histórico e do 4º distrito. Regenera 4º distrito, né? 4 mais D. Então, eles tiraram essa maior discussão do Conselho e passaram para os técnicos da Prefeitura, da Secretaria. Só que alguns desses a gente consegue, nós do movimento e de outras entidades, conseguimos questionar junto ao Ministério Público Estadual, junto ao Tribunal de Contas, no Ministério Público de Contas, né, para dizer qual o impacto dessa manobra, vamos dizer assim, né, que foi feita para aprovar os empreendimentos sem uma maior discussão e quando a população se der conta tem um prédio do lado. Então, e durante desde novembro do ano passado, começou-se a discutir a lei do plano diretor e a lei do uso e ocupação do solo na Câmara, e que foi aprovado. Teve o fórum da entidade, nós conseguimos encaminhar 100 e poucas emendas que aperfeiçoariam o plano e a lei do uso e ocupação do solo. Dessas 100 e poucas emendas, só foram aprovadas 3.
né, que não impacte muito diretamente. E a participação da população é mínima. Por quê? Porque a audiência pública que houve no Araújo Viana, em agosto do ano passado, foi uma audiência meio tumultuada. Por quê? Porque ela foi suspensa, a gente conseguiu suspender na Justiça Federal, mas a Prefeitura conseguiu e a audiência saiu. Pasme, o governo teve toda a manhã para expor o seu projeto e a população tinha 2 minutos para intervenção. Sim, mas nesse conselho ele é obrigatório ter? É obrigado pelo estatuto da... Então, mas o que adianta um conselho desse, então, se a prefeitura é que determina certos... Por quê? Porque foi boa a tua pergunta, Marco. No sentido assim, como há muito interesses em jogo, a indústria da construção civil investiu muito na eleição nas regiões de planejamento. Então, por exemplo, só não conseguiram na região 1 porque nós estávamos preparados para fazer o enfrentamento e fizemos com a minha reeleição, que foi uma eleição memorável no 9 de janeiro de 2024, enquanto na Câmara de Vereadores, até 1h da manhã, tinha pessoas esperando para votar. Nunca teve tanta pessoa na Câmara de Vereadores esperando uma votação, né? Foi um dia marcante para mim e para todos que estavam lá naquele dia. Mas nas outras regiões eles conseguiram dominar, entende? E tiraram o IAB, tiraram o CAL, tiraram o Sindicato dos Arquitetos e botaram aqueles grupos que tinham interesse na revisão do plano diretor. Mas isso aí não acontece porque justamente existe um esvaziamento da participação popular, ficando só na superestrutura das entidades, né? Esse debate ele não teria que correr, né? Por exemplo, assim, a importância do CMDOA, tá, para a cidade, a gente sabe que é tremenda, porque ela planeja toda nosso planejamento urbano, acessibilidade, esgoto, mobilidade, construção, né? Ou seja, todo o arcabouço da nossa cidade. Daí eu pergunto assim, como sendo um conselho de extrema importância para os interesses da população, por que a população, por que não se dá, entendeu? Não se apropria, não se faz com que dê um incentivo para que a população se aproprie desse processo de debate e de participação. Porque ela fica só restrita, que tu me falou aqui, só em entidades, né, que elas representam elas mesmas. Por exemplo, os bairros não são representados, né? Os bairros não são representados, os comerciantes dos bairros não são representados, as pessoas que convivem nos seus bairros também não são representadas. Tem uma eleição, mas quanto é que foi a tua eleição, por exemplo, que foi para delegado? Quantos votos teve? Compareceram 1.500 pessoas. 1.500. Quantos mil pessoas moram no centro? Quantas mil pessoas moram no centro? Roberto, tu oportuniza, essa tua pergunta é boa e me oportuniza a responder e colocar algumas questões. Também depende muito do que a pessoa tem de compreensão do impacto do CMDOA, do planejamento de uma cidade na sua vida. A pessoa não tem muita compreensão, né? Ela só vai ter compreensão, mesmo aqueles que têm o conhecimento, quando começa a aparecer um prédio do lado da sua casa. Reativo daí. Reativo. Então não há... São proativos. Não há uma consciência desde o início. O plano diretor vai impactar nas nossas vidas. Olha a revitalização, essa famosa do centro aqui. Qual a participação da comunidade na discussão, os comerciantes participaram? E acho que está uma beleza. Para mim, que sou de Porto Alegre, uma descaracterização total do centro. A identidade do centro perdeu a sua característica. Tirar os indígenas para botar ali do lado, ali ao largo, embaixo do Sulacap, é uma violência a uma comunidade que teria o direito legal de estar ali e que não está ali. Outra coisa que eu pergunto assim, onde é que são feitas essas reuniões, né, junto com a comunidade, por essas entidades que, vamos dizer assim, não são do campo de interesse da prefeitura? Onde é que é feito? Roberto, assim, essa pergunta me oportuniza de dizer várias coisas. Assim, nós tivemos a eleição, imagina, num dia de semana, comparecerem na Câmara de Vereadores 1.500 pessoas para votarem. 941 votaram na chapa que eu fazia parte.
Uma Eu tive em vanguarda. 941. Não, Uma população, vanguarda. moradores, Sim. né, de pessoas de idade. Então, houve uma diversidade Que são de pessoas mobilizadas, que foi. são mobilizadas, claro, e que foram mobilizadas por vários motivos, né? Sim. Por várias razões, Roberto. Mas o fundamental, assim, nas outras regiões, como eles viram toda a mobilização no centro, nas outras regiões de planejamento, os que tinham interesse que continuasse sob o domínio da prefeitura com uma visão governista, se mobilizaram e conseguiram eleger os seus conselheiros. Ó, Entendeu? 1.000 vendo agora. Eu quero chegar a 3.000, hein? Likes de 3.000 aí pra nós aí, ó. Né? Prestigiando aí nosso convidado hoje. Roberto. Informando vocês aí, dando uma aulinha É. de município e cidadania. Sabe o que eu acho mais interessante? É que tu vota com um camarada. E ainda tu ter que ir pra reuniões, pra debater com outro cara. Pra que ele não faça, vamos dizer, entre aspas, merda pra cidade, é o fim da picada. É, eu também Mas acho isso aí. assim, é que E aí, olha só, é interessante que aí ele pega os grupos dele e enxerta numa assembleia dessas para aprovar. e iam de ônibus, levavam de Não, ônibus. pior é os conselheiros, Aqui. que eu já tive numa reunião com o Felisberto, numa reunião há uns 2 anos atrás, quando eles queriam construir 2 torres ali do lado ali do Beira-Rio Isso. e deslocar dali Isso, o o Shopping Praia de Império, Belo. os Imperadores do Samba, tirar as escolas de samba dali, na frente ali do Pão do asilo. do asilo. era do Daí os Internacional. conselheiros que estavam ali, pior que eram conselheiros da comunidade. Diziam, não, mas vai gerar emprego. Eu cheguei assim, Essa tá, é a mas lógica. qual é o impacto que vai ter? Essa é a lógica. Qual é o Essa impacto? a lógica. Exatamente. Qual é o impacto que vai ter? Daí eu disse assim, bem assim, daí eu tive que me levantar. Eu não sou conselheiro. Se ababão, já Não. buscando o Nordeste. Deixa eu te dizer, eles estavam querendo fazer 2 arranha-céu numa área alagadiça, porque aquela região ali do Beira-Rio, todos É sabem a aterro, história é daquilo ali, é aterro, aterro. é aterro. O Beira-Rio, ele teve que sofrer uma intervenção arquitetônica, no qual teve que reforçar as pilares que ele estava afundando. Tirei o Beira-Rio estava afundando. Pois é. Daí a É o estrutura peso, né, que Roberto? queriam fazer ali era um peso tremendo, que eu cheguei para ele e conselheiro, tá legal, vocês vão aprovar isso aí, então vocês vão ter que assinar, porque se aquela merda desabafar, ou seja, se aquela merda cair pro chão e matar a gente, vocês, conselheiros, vocês têm que ser, né, responsabilizados civilmente. Roberto, Daí eles ficaram assim me impactados. permite aqui, só para Então isso. né? vocês acham que um prédio de grande altura, de grande peso construído ali, corre o sério risco Mas óbvio, De afundamento. de afundamento? afundamento. Em Não é qualquer área parte própria da para isso. cidade. Em qualquer parte da cidade que não tenha o cuidado isentor. devido. Que não tenha ou rocha, alguma coisa que possa Que dar faça sustentação. parte do aterro. E, Luísa. que tiver aterro, se tiver aterro, vai afundar. Se não tiver os cuidados devidos. E o que é mais grave, depois da enchente, eu não quero perder a oportunidade de esclarecer a população e que se prepare, que o Ninho está aí, o El Ninho vem aí, Exatamente. e talvez seja pior E do não que fizeram foi. nada. Exato, não fizeram exatamente. nada. Não há nenhum Nada. estudo, não há nenhum estudo de avaliação da De infraestrutura, risco. não, da infraestrutura da cidade. Para aguentar mais Não é um só desses. do centro histórico do 4º distrito, é da cidade, não há uma avaliação. Hoje eles estão fazendo, dizendo agora nós estamos preocupados com a contenção para evitar cheio. Evitar cheio para os negócios. A população vai correr risco igual. Vai correr risco. Então nós temos que nos estar preparados, saber o que fazer. Não há informação devida, não há todo o cuidado. A população não sabe o risco que corre. Ou talvez até saiba, mas não sabe como fazer e como exigir isso. Né? O professor, é importante Chegamos que a 2006. Vamos lá, quero vamos chegar a 12 7 mil. É Vamos importante- chegar a 12 12 mil. mil até o 12 final mil. desse programa. é importante que se esclareça, qual é a linha de risco, qual é a linha do aterro que foi feito lá atrás. Borges Medeiros, Olha, vai até ali é o a ponto Borges- pobre. Até o ponto pobre. Não, para ti não é novidade. Eu quero É, que, para a população é eu quero que a importante. população É, saiba. isso daí. Boa pergunta, velho. Assim, o que acontece? Toda a parte da Borges de Medeiros, a partir do Pão dos Pobres, é aterro. Toda ali.
tem inclusive prédios ao longo da Ali, borda. ali no Tribunal de Justiça, no Tudo CAC, ali é terra, tudo aquilo tudo ali é ali é terra, tudo tudo ali é é terra. Só que essas estruturas, elas tiveram cuidados necessários, porque são obras de governo. Então, há recurso para manter isso. Centro administrativo. Isso, centro administrativo, Mesmo o assim. Tribunal de Justiça, Ministério Público. Ministério Público, as famosas torres, né? Sim. Então, há todo um cuidado. Tá. Né? A Há partir, todo um a cuidado. partir dali. Entre aspas. Dali, entre aspas. Mas mesmo assim eles correm risco. Porque o rio vai querer retomar o que é dela. É natural. É natural isso. Isso é da própria estrutura da natureza. Não tem como reverter isso. Sim. Tu pode corrigir através de um dique que tem aquela. Como é que é o nome daquela rua ali que passa na frente, atrás do Beira-Rio? Edivaldo Pereira. Edivaldo Pereira. Né? É um dique. Né? A própria Freeway é um dique. Né? Então há uma certa proteção. O muro da Mauá é um dique que protege. Só que não adianta ter dique se tu não tiver manutenção. Então é necessário manutenção. É necessário controlar como é que está a estrutura, porque elas são estrutura de muitos anos. Tá, elas mas precisam- esse aterro, qual é? Certo, ali naquela área. Não, ela vai proteger vai de até certa onde? maneira. Vai até onde esse aterro? Vai até ali aonde fica o shopping? aonde era o estaleiro Soli. Vai até ali. Depois dali não tem nenhuma proteção. Ou seja, Nós temos estamos uma. roubado. Depois dali em direção ao Lami, Belém Novo, Tamo não roubado, tem não nenhuma. tem Ipanema nada. não tem nenhuma A proteção. periferia está roubada. E pasme, no plano diretor nós tínhamos uma emenda para exatamente fazer a proteção. E que não foi aprovada, foi rejeitada pela maioria governista. Os vereadores. De vamos dizer bem 35, claro, os vereadores. de 35, A bancada do Melo. 23 votaram contra. Total inconsequência. Total. São os inconsequentes, por isso Não, que eu digo. e tem que mais, ter responsabilidade pasme, civil. mesmo aquelas pessoas que votaram em candidatos de direita ou de extrema direita, se revoltaram contra isso. Né? Disseram, vocês não estão honrando o meu voto. Eu estou aqui para defender o meu bairro, a cidade de Jardim, que foi violentada. Nós temos mais de 15 bairros, jardins em Porto Alegre, que estão desprotegidos. Fora a Zona Norte É. também. A Zona serviço Norte. das incorporadoras. Sem dúvida. E essa obra. É muito dinheiro. E essa obra ali perto do Barra, do Shopping Barra. É. Qual é o parecer do professor e da sua comissão? Assim, aonde foi construído o tal de- Golden Lake? o O tal Golden de- Lake. o tal de Não, Pontal. Tal de o Pontal. Pontal já é uma excrescência que está ali. Inclusive, teve um processo contra o secretário que deixou aprovar e, inclusive, foi multado. Tem que pagar uma multa por ter permitido a aprovação daquele projeto, né? Já foi irregular ali, então. É uma construção irregular. Não, tem gente que não consegue se estabelecer ali porque o prédio não tem condições. A construção não permite determinados escritórios lá. 13.500. Né? Então, assim, o que acontece? Assim, nós temos que ver, assim, há os interesses do setor imobiliário e da construção civil que haja o adensamento da cidade. O que é adensamento? Fala, pessoal. Adensar a cidade Fala. é construir nos bairros edifícios, além daquilo que é permitido, além vários prédios, por exemplo. Por que não se aprova a lei de controle do impacto de vizinhança? Porque essa lei vai restringir a construção em determinados bairros, em determinadas ruas. A lei existe, mas ela não é regulamentada. E no plano diretor, atenuaram a lei, porque eles têm maioria. Porque existe um jogo, nós temos que entender. Pois é, eu ia te pedir, eu não quero botar a pilha e não E bota, quero fazer bota. acusação falsa. Bota a Mas é o pilha. se- Mas é o seguinte, Eu quero ser provocado porque aí eu... quem é que Provoca, tem- provoca. quem me é que provoque. tem Provoque. interesse Me provoque. nisso, E se tem... Existe muita grana, vamos ser honestos. exatamente. Tem exato. dinheiro E atrás tem disso. dinheiro entrando nisso. Muito. É claro. Não Muito. vamos acusar ninguém. Não tem acusação. claro, Eu não deixa bem acuso claro. ninguém. Acusando ninguém. Eu não acuso ninguém. Passo municipal, Eu só- principal. Não, além disso, o Paço Tribunal de Municipal. Contas deve ter um olho muito clínico sobre o que acontece em Porto Alegre. E o Ministério Público Estadual também. Deveria estar Não agindo. pode se omitir. E se omitem. Não pode se omitir. Eu vou dizer. eu vou São dizer onde é que questionados, se omite. peraí, só me permite, Roberto. Foram questionados por esse conselheiro há muito tempo
sobre o Parque Harmonia, eu questionei, está aí a barbaridade em relação com o PCC, certo? A gente não é contra o desenvolvimento da cidade, mas não, o desenvolvimento não pode ser a qualquer preço. Não pode violentar a nossa história e a nossa memória. Eu sou porto-alegrense, eu não quero que destrua os meus referenciais, né, que é importante para a saúde mental. As pessoas não dão importância. O que adianta eu ter um prédio se eu não me identifico mais na cidade? Exatamente. Como é que eu vou me orientar? Concordo. E as pessoas acham que isso é bobagem. Marco Polo também. Não. Eu também concordo. Entende? Outro Então eles acham que um prédio moderno de 100 e poucos andares, isso é modernismo. Isso não é. Isso é escravidão, uma lógica capitalista. Não podemos deixar que nós vivemos numa sociedade capitalista, né? Eu, como um bom socialista, né, não acredito no capitalismo. Eu acredito numa sociedade que se preocupe com as pessoas, construa para as pessoas. Com certeza. Não é? Que enfoque as pessoas. Os negócios não têm que estar acima do ser humano. Não é? Porque nós estamos com as mudanças climáticas. Nada mais é do que a concretização dessa volúpia capitalista. E hoje nós vivemos nos Estados Unidos, que é o berço do capitalismo, nós vivemos hoje altíssimas temperaturas que são consequência direta. E na Europa também, Espanha. Consequência direta às alterações climáticas, que já eram lá, agora há pouco, não falo lá nós atrás. Nós estamos no limite. Se a gente denunciadas por um ex-vice-presidente Al Gore. Isso, Al Gore, exatamente. E o seu Donald Trump... E foi ridicularizado na época. E o Al Gore tem que ser resgatado como o primeiro alerta que deu à humanidade. E são ridicularizados hoje pelo próprio Trump. Isso, Trump. Que está cada vez mais contribuindo para a destruição Essa é uma figura que, como a natureza humana pode produzir uma figura como ela. E aí vem uma figura aqui, uma figura que se manifestaram. Que bom que os Estados Unidos estão de olho no crime organizado no Brasil. Olha para ti, Rosângela. Olha esta figura. Figuras como essa aqui, ó, da sociedade brasileira, dizendo bobagem. Não. Olha só, a gente vai dizer assim... crime organizado. Quer quadrilha pior do que o capitalistas? Quer quadrilha pior do que explora o Estado? E olha aqui, agora minha oportunidade. Eu estou falando para a senhora. Escutar bem o que eu vou dizer. Como é o nome dela? Rosângela. Rosângela, é para ti, Rosângela. Eu vou dizer. A senhora não sabe como é que se dá a lógica do sistema capitalista na cidade e no mundo. A senhora é explorada, melhor dizendo. A senhora é explorada todos os dias. A sua aposentadoria, não sei se a senhora sabe, mas se o Flávio Bolsonaro ganhar, vai desvincular a tua aposentadoria do salário mínimo, do aumento do salário mínimo e do aumento da inflação. Esse é uma das propostas do Flávio Bolsonaro. E não é só do Flávio Bolsonaro. É o que o Milei está fazendo na Argentina, né? E que os outros presidentes que são alinhados, né, aos Estados Unidos estão fazendo a mesma coisa. Então, assim, ó... O modelo Milei, o modelo Milei está sendo vendido pela grande imprensa como um modelo que vai resgatar a Argentina. Da onde? Eu vivo dizendo que eu estive em janeiro na Argentina, inclusive entrevistei um argentino, tá? Publiquei aqui, postei aqui, e o argentino me dizendo que eles não aguentam mais. Já em janeiro não aguentavam mais, imagina agora comendo carne de burro. Mas merece, alguns merecem comer. Gente, assim, eu tenho pena do burro. Eu tenho pena do burro. para nossa realidade de Porto Alegre. Esse tema da realidade de Porto Alegre. Porto Alegre. Eu assim, quero voltar. Eu vou dizer assim, ó, a questão é a seguinte. Olha aqui, o que acontece na periferia? Sim, presidente como dos Estados Unidos. Amém, amém, amém. Olha só. Aliás, ficou comprovado agora que o Trump, os negócios do Trump anunciaram anteontem. Não, que eles fizeram em Gaza. O que eles estão fazendo em Gaza? Aumentaram 10 vezes. É o único presidente dos Estados Unidos está enriquecendo. Não, deixa eu só trabalhar duas coisas aqui. Eles trabalham com a lógica da guerra para destruir, depois aproveitar. Colonização. Não, além da colonização, como eles têm muito dinheiro, nós vamos reconstruir lá os territórios. Então é uma lógica de produzir a desgraça, mas eu vou ganhar com a desgraça. Então é o capitalismo do desastre. Mas eu quero voltar aqui para Porto Alegre. Não, eu vou voltar para Porto Alegre. Vou contar um fato que acontece em Porto Alegre, não precisa voltar. Não, mas olha só, o que acontece na periferia. O que acontece na periferia quanto à questão do plano diretor, tá?
Você sabe que hoje, na Zona Sul, é a zona que tem para Mas construção. cala a boca, José Naves. Tu mal saiu Não. das fraldas. Tu não sabe de construção. nada. E aí Ah. fica com esse papo de guitarrista aí. Que tu não Daí sabe de assim, nada. ó, rapaz. o que O que tu acontece? sabe da vida? A Zona Sul é a zona que tem de construção, porque a Zona Norte já está esgotada. O que acontece? A Zona E Sul... acho engraçado que ela- depois dele entrar, Viu- não adianta tu viu, chorar. Weber? Viu, Weber? É o seguinte, a Zona Sul ela foi concebida, ela foi como uma restinga, foi concebida para 60 mil habitantes. Quando ela é concebida, uma área concebida para 60 mil habitantes, é feito todo um planejamento para isso. Esgoto, né, drenagem, Toda a infraestrutura. a infraestrutura. Só que agora, toda essa área está sendo remodelada por vários empreendimentos. E, ao mesmo tempo, a prefeitura não se preocupa em nada em aumentar a infraestrutura. Daí, o que está acontecendo, o efeito está acontecendo na Restinga? Qualquer chuva que dá, estoura esgoto, dá alagamento, as pessoas perdem suas casas, os arroios eles enchem por causa não existe drenagem nos arroios, não existe, como é que se chama, para tirar Limpeza. a limpeza dos arroios, né? A infraestrutura da Zona Sul está se esgotando porque não existe planejamento. Roberto, é pior, não é só. É de toda a cidade. Não se surpreenda se o alagamento se der por dentro. Não precisa nem o rio Nem O subir. esgoto nem não subir. precisa nem subir, pelo meio. Não se preocupe. O rio, não põe a culpa no rio só, né? Não. Existe uma negligência com a infraestrutura. Quando tu adentra uma cidade, tu permite mais construção numa determinada região, tu está pressionando a infraestrutura, que é de mobilidade urbana, que é de saneamento básico, que é de água, luz, gás. Tu esgota. Né? Então, Tu esgota. nós já vamos chegar a 12 mil. Né? Hoje é 12 mil, hein? 12 mil. Hoje é 12 Então, mil, assim, hein? 12 mil pra você. Então, assim, é importante a população Não, ter não, me dá consciência minha buzina. de que a cidade, ela sobrevive. Minha E buzina, a minha Covid... Caceta, ô buzina. E a Covid deu um Ó, Paulo. exemplo de que uma cidade só sobrevive aos grandes eventos climáticos, ou seja, quando tiver sustentabilidade local. Se tu ficar dependendo de fora, vai ser um caos. Aí tu tem que fazer um corredor humanitário, porque a tua cidade não está Gabriel, preparada tira para esse isso. José Naves daqui, Gabriel. Né? Tira. O que é o Naves? Ele deve estar navegando, deve ser um extraterrestre. Puxa saco de É. corrupto. Mas quem é que tá falando? Florianópolis. É. Ninguém tá falando contigo, José Naves. Não, mas quem é que tá falando? Tira esse vagabundo daqui, porque não sabe. É. Só mentiroso. Pô, José É. Naves, então me apresenta dados. Só se ele mora no alto. No, né? no alto, né? José Ele tá na Naves. nave. Ele José tá na Naves. nave. Ele tá na nave. Olha só, Não, hoje mas eu tava assim, vendo uma voltando, velha só que- me permite assim. Abdução, Não é, hein? ninguém está dizendo mentira. O tempo vai provar o que eu estou falando aqui. Já provou? Não, Não eu tô deu a dizendo. enchente? em Não. Porto Alegre? Vejam o que está acontecendo no interior do estado. Determinadas cidades Já já começou. decretaram estado de Calamidade. emergência. É. O próprio governo do estado tem recursos para fazer, mas demora 2 anos para fazer um projeto para ser executado até 2029. Então, isso não é mentira, é o próprio governo que fala. Tem recursos para a Prefeitura de Porto Alegre, além de recurso buscado de financiamento, e é bom que as pessoas se informem, 7 bi, que vão ser aplicados aonde? Vão beneficiar quem? Qual a participação da sociedade, Roberto? Nenhuma. Ela não sabe. Não sabe. Ela não sabe. O fundo de. E o elas fundo usam. de reconstrução do Rio Grande do Sul, que foi mandado isso. pelo O Funrig, governo o Lula. Funrig, isso. Para que está sendo usado? O Leite pegou Pra para pagar investir lá na Serra Não, para o resort. condomínio. É, o Esses condomínio. quatro, É ridículo isso. 5 bilhões de déficit. E o Melo? O que o Melo pegou? Vem cá. É, isso o que que eu a quero prefeitura daqui pegou desse fundo? O governo do estado, Que ele declaração do próprio secretário Pedro, dizendo que foi encaminhado para Porto Alegre para as enchentes 285
milhões de reais. Quero saber desses Eu quero saber 285 aonde tu milhões. vai aplicar. Onde é que tá Isso sendo eu estou aplicado? pedindo no CMDA, Roberto. Não aplicaram Né? coisíssima. Quero saber aplicado quais no os bolso projetos, deles. Devem aonde ter. foram aplicados, né? Que mostre para a população, não é para o Mas Feliz se aplicar, eles vão ter que prestar contas. Eles têm que prestar contas. Eles Mas vão- ele é prefeito de Porto Alegre, ele tem que prestar contas. Mas O assim, Melo tem que prestar contas, seus secretários têm que prestar contas. Agora sim, Agora, o que eu só espero, e que eu acho que a sociedade também espera, aqueles que tiverem um pingo de juízo na cabeça, que se ocorrer consequências do El Niño, vai. que tomem uma providência mais contundente do que providências que tomaram na enchente passada. Olha que foi Porque eu fui vítima. Sabe qual é a solução que eles acharam? Weber foi Eu fui vítima, como eu fui governador. vítima das enchentes, saí de barco, Claro, de casa, tu é um refugiado. refugiado Refugiado das climático. enchentes, Isso, refugiado climático, mas que quebrem a prefeitura, quebrem o Piratini, Mas tem que ser- ponham tudo abaixo e tirem pelos cabelos Gente, que assim, ó, restam eu governador vi e isso, cara. prefeito de dentro da prefeitura e do Palácio Piratini. Eu vi isso Só uma lá na reação da Restinga. população No é mínimo, capaz de é o mínimo que moralizar. deve ser feito. Eu senti É. isso quando nós, lá na Restinga, a gente não foi atingir, porque é uma região alta de Porto Alegre, mas nós organizamos o socorro das pessoas. Isso é Muita fundamental, gente Roberto. Isso é foi lá para fundamental. Restinga. Nós fizemos a SOS Porto Alegre. Nós íamos de barco resgatar as pessoas. Nós pegávamos alimentos para as cozinhas solidárias para dar de comer, roupa para as pessoas. Entendeu? As pessoas daqui de Porto Alegre, tinha pessoas aqui no centro de Porto Alegre que não conseguiam sair, a Rua da Praia não conseguiam foi sair de suas largada. casas. E depois me votaram no Melo. O cara que nem sequer fez uma manutenção nas bombas, né? Nas bombas de Porto Alegre. Não fez nada. E sabe o que ele está fazendo agora? Botou lá, superfaturado, né? Um portão de contenção. E sabe qual é o investimento do Melo? É saco de areia. É justamente isso. Roberto, eu queria colocar alguma coisa para vocês verem o que é 7,5. o absurdo que acontece em Porto Alegre. O Uma que dessa. acontece em Porto Alegre? Vocês viram que a chuvinha que caiu na quarta-feira fez desabar o teto do aeroporto. O que é? Não tô sabendo disso aí. Roberto. Desabou o teto do aeroporto. Gente, Ainda, desabou o teto do aeroporto, gente. ainda bem que não tinha ninguém, porque senão poderia ter vítimas. Né? E pasme, sabe quem é que bancou a recuperação do aeroporto? O público, de novo. Mas não A sociedade. privatizaram, não concederam. Por que não bancam? Privatizado. Eles não bancam. E nós temos um sério risco de inundar a região do aeroporto novamente. Não, mas eles vão Novamente. fazer um dique. Novamente. Eles vão fazer um dique para proteger o Vão aeroporto. fazer. Mas isso aí Vão não estava fazer. na obra que eles tinham Vão que fazer. Não, eles. E pasme, ontem o prefeito teve no Dará meu time, tempo, teve dará no tempo. nosso time do coração, viu? Preocupado em proteger gremista. a arena do Grêmio. Mas pelo amor de Deus! E as pessoas? Não, mas é isso que eu quero colocar. Tem que Parque proteger dos as Maia ali, pessoas. Parque dos E Maia não ali, tirar as pessoas. aquele pessoal E é Parque dos Maia. um problema que a população também tem uma certa culpa, que ela aceita sair do seu território. De vez, Mas pela compra o assistida, Felisberto, sabe o que eles porque querem? é muito Eles fácil. estão loucos para defenestrar o pessoal dali. Eu sei. Mas assim, a população tem que se conscientizar que ela tem uma Ora, identidade ora. no território. É isso, o pertencimento. Quem faz um bairro, quem faz a cidade são as pessoas. Os governantes façam. Então é necessário Não, bota que um. a população se conscientize de que tem que ter infraestrutura necessária para protegê-las. Né? E ali, no Humaitá Navegante, teve vários projetos de habitação, a Vila Tecnológica, né? Não basta fazer uma alça de uma ponte. Agora a preocupação, vi também ontem, que estão preocupados em fazer uma outra alça perto da Arena do Grêmio. Mas olha, eu sou gremista, mas que vá pro raio que parta a Arena do Grêmio. Eu quero, a comunidade que está lá que sofreu o impacto, ficou 30 dias. A dona Vilani Soares está perguntando, até quando, vão fazer quando?
Isso. Vamos Pergunta- Vamos esperar que o El Ninho passe. Leoninho, e a questão da dragagem do Guaíba. Essa polêmica da dragagem do Guaíba. É boa a pergunta, Roberto. O desassoreamento. Desassoreamento. Assim, não resolve isso não resolve. O que tem que ter é... Olha, o problema de Porto Alegre e do Rio Grande deve ser a petezada que mas mandou. nem foi Mas vai tomar. É o vai, PT mas que está vai no governo há tomar mais de banho. 25 anos. mais à de 20 esquerda. anos, senão o PT Tá à não... direita há mais de 25 anos no eu governo de Porto acho Alegre. assim, ó, essa coisa contra o PT, as pessoas têm que ser Pô, tratadas. eu não sou petista. mas É, eu peraí. sei, mas Eu eu sou. também não sou. Mas eu sou. Agora tem que se tratar. O PT há mais de 20 anos não está na prefeitura. E quem está causando todo isso é o adensamento da cidade e a falta de cuidado. Fala que Os adensamento grandes, desse empreendimentos, pessoal os aí, grandes empreendimentos que descaracterizam a Exatamente. região, que aumentam o alargamento de vias para beneficiar os seus negócios Ô, e não a ô, população. Vilani O Soares. seu Mário acha que ele quer prédio alto, grande, então. Vai Seu lá, Mário, vai morar seu lá. Mário, o senhor nunca vai morar num prédio de Isso, luxo. isso. É o seu sonho, mas o senhor nunca vai acontecer Não, isso. olha o que não lhe acontece. pertence. Pertence apenas Isso, ao empresariado isso, burguês isso. que lhe explora. É, É justamente Não, isso. ele não sabe que tem mais de 11 mil imóveis abandonados no centro, sem utilidade. 11 que poderia. mil imóveis. 11 mil. Em Porto Alegre são mais de 110 mil. O seu prefeito, Mário, o seu Mário prefeito- vai sempre andar de carro popular. Isso. E vai sempre. E não vai ser elétrico. E ainda vai usar o Minha Não Casa vai ser Minha elétrico. Vida, né? Exatamente. Além do Bolsa Família, que deve estar algum parente usando O seu Bolsa Mário Família. é pobre de direito. Mas Pobre deixa eu colocar duas coisas. Porto Alegre tem mais de 110 mil imóveis que poderiam. Do governo. Não, geral. E tem do governo Vamos também. chegar a 10 mil aí, ó. Então, o que Mais acontece 3 em mil Porto aí, Alegre? eu quero ver. Para fazer um projeto popular, eles estão vendendo 2 prédios, querem vender. Um eles não conseguiram vender ainda, que é o da Ismove, que é um patrimônio, o prefeito disse que não tem nenhum valor. Não tem valor para ele porque ele não é daqui. Sabe por quê? Onde Não é que é? ele tá morando? Não tem. Tu sabe qual é o imóvel Ismove. que ele tem? Ele não sabe. E pasme, que ninguém está levando em conta que todos os processos, quase todos, foram perdidos pela negligência do governo. E tem que se responsabilizar quem não cuidou daquele prédio. Felisberto tem O uma abandono pergunta. do prédio. Não, eu tenho que falar isso, Roberto. Fala. Me permite, porque é ao vivo, para que a população saiba. Né? A negligência do poder público municipal, sim, é culpado, sim, por o alagamento daquele prédio, tá? Da perda de documentos de histórico. Histórico. E aquele prédio tem um modelo, não o material, mas o imaterial. O que aquilo representa para a arquitetura e o urbanismo de Porto Alegre. Isso é um total desconhecimento de quem Mas ocupa o tu quer o cargo quê? do Paço. Né? Então, para mim, isso é um despreparo. Ele tem que conhecer a história. Não adianta ele usar um chapéu dizendo que isso vai atrair. Quanto é que ele, quer? Qual é o salário de ele, um prefeito? Hoje? Qual é a Hoje. necessidade? Qual é o hoje salário eu do acho que prefeito hoje? 25 mil, 30 mil reais. 30 mil reais. Você sabe... Certo. Vou te dizer, sabe onde é que ele mora, Marco Polo? Lá na Zona Sul. Tem um Não, teve condomínio... alagada a casa. Não. Onde ele morava. Não, mas onde agora ele ele comprou, mudou. Agora onde ele mora. Onde ele está morando Isso. é lá no condomínio Terra Ville. Terra Ville. Você sabe o que é esse condomínio Terra Ville? Esse condomínio foi um empreendimento da família Sirotsky. Primeiro começou como sendo tipo um spa. E depois eles fizeram uma grande reforma, transformaram aquilo lá num condomínio de alto luxo, onde uma propriedade daqui está no mínimo, uma mansão daquelas é 10 milhões de reais, avaliado. Agora eu pergunto para ti, Felisberto, um prefeito que ganha, pergunto para ti aí, pobre de direita, para ti aí, porto-alegrense, um prefeito que ganha no máximo 30 mil reais vai ter condições de fazer um financiamento para ganhar um imóvel, para comprar um imóvel num condomínio de alto padrão de mais de 5 milhões de reais. Me diz aonde? Se não é em comunhão com a entrega de Porto Alegre para a iniciativa privada especulativa dessa cidade, onde tira o pobre e joga o pobre cada vez mais para a periferia. Estamos indo embora, tá? Final do programa. Grande abraço, até a próxima sexta-feira. Não esquecendo que na quarta estaremos no Facebook e no YouTube. Tchau pra vocês. No canal Eu Sou Roberto. Veja aí a nossa live segunda-feira e na quarta-feira também a reprise lá no canal. Agradecendo a presença do professor Felisberto, que estará conosco outras vezes. Obrigado Tchau, pelo tchau. convite. Tchau, tchau. Convidado.